Boa noite a todos. Seja bem-vindo você que está aqui presente, né, no presencial, e também que você está online. Meu nome é Fábio, eu sou um filho amado de Deus. Eu estava pensando a respeito da minha recuperação, e este ano eu vou estar com foco na minha insegurança. E essa insegurança, ela tem várias ramificações, eu estava pensando, né? E uma delas é a financeira. O que acontece? De um tempo para cá, eu busquei ficar mais organizado com a minha vida financeira. Só que, de vez eu ficar mais calmo com isso, eu estou ficando muito mais com ansiedade a respeito sobre dinheiro, sobre mudanças que eu devo fazer, de mudança de emprego, ter que estudar mais. Então, sempre querer algo a mais para ter mais dinheiro. A questão não só fica nisso, mas a questão fica também no emocional. Eu estou muito preocupado com o futuro, né? E é uma das sequelas que eu acho que eu fiquei da pandemia. Acho não, tenho certeza, porque eu nunca fui dessa maneira. Então, uma das ramificações dessa segurança é a parte financeira. Por isso que ano passado eu falava muito sobre pensamentos insanos, essas coisas, né? Mas tudo é relacionado à preocupação financeira, que mexe com todo o meu emocional. Então, eu vou tratar a insegurança, tá bom? E nesse primeiro momento eu estarei falando muito mais a respeito de mim, lógico, porque eu só posso falar a respeito de mim, não posso falar de outras pessoas, né? E o fato de eu estar no CR, muitos anos já também, né, como o meu amigo aqui falou também, eu consigo nomear a área que eu quero trabalhar. Pode demorar um pouco, mas eu consigo nomear. E sobre esse tema, tornando-me limpo, número 1, slide 1, e sobre esse tema se tornar limpo, eu estava pensando nas questões no quais Deus me ajudou a me tornar um pouco mais limpo, ou um pouco mais sem lama. Eu vou explicar o que é lama, tá? Próximo slide, por favor. O CR me ajudou em pelo menos 3 questões. Traumas emocionais, coisas de passado, quando era criança, adolescente, minha codependência emocional e a ira. Essas 3 coisas, eu vou falar assim, vou chutar o número aqui, mas lógico que não é exato. Mas 70% Deus me tirou da lama a respeito dessas questões. E todas essas áreas, traumas emocionais, codependência emocional e ira, é tudo relacionado na parte familiar. Ah, você está falando que sua família é ruim? Não é isso que eu estou falando. Eu aprendi a me conhecer, a me enxergar mais e saber me relacionar com eles. E o CR me ajudou em todos esses processos, né, nessa recuperação. Então eu me conheço melhor. Eu costumo pensar assim que eu consigo sobreviver no meio que eu vivo. Pelo menos da minha família ali, eu consigo. Eu tinha muitos comportamentos disfuncionais, né? Eu percebi que eu criei hábitos e maneiras prejudiciais para mim mesmo, dentro do meu círculo familiar. Isso era muito ruim para mim. E eu vou estar falando um pouco mais a respeito disso também. Próximo slide. Então, o que eu trago comigo a respeito disso? Por um lado, eu tenho a consciência que se tornar limpo, quando você escuta esse tema, você deve estar pensando que é 100%, né? Para mim, se tornar limpo não é 100%. Por quê? Porque não tem ninguém perfeito, certo? Uma outra coisa que eu trago comigo também, que eu tenho a disposição para o pecado. Sou ser humano, eu erro também, né? Existem também as circunstâncias da vida. Quando eu falo circunstâncias da vida, é você ganhar coisas e perder coisas que mexem com nossos emocionais. Por exemplo, ganhar ou perder um emprego, você conhece pessoas também, né? Um dia você pode estar na festa, no outro dia você pode estar no hospital, né? Você torce para o Corinthians, sofre muito mais, né? Então, tem coisas que mexem com o nosso emocional. Então, eu vejo que se tornar limpo não é 100%. Eu não sei que imagem que você tem, assim, quando você fala se tornar limpo, nossa, eu preciso fazer algo que vai chegar a 100%. Ao meu ver, nunca vai chegar e nunca vai ser. Próximo slide, por favor. Por outro lado, também eu acredito, eu tenho consciência que Deus sim pode ajudar no meu processo de recuperação. Então eu posso me tornar uma pessoa melhor para mim mesmo primeiro, né? Deus dá-me consciência da minha lama
e me oferece amor, misericórdia e recuperação. E Ele está comigo nessa jornada. Quando eu falo a respeito de lama, são as compulsões, são os comportamentos, os pensamentos insanos, é a falta de sabedoria para se relacionar. Então, tudo isso eu considero como lama para mim, né? E muitas vezes a gente não percebe isso porque a gente vai vivendo, né? Como eu entrei no Celebrando há alguns anos, lá no início, eu falei, eu não tenho nada disso, né? Mas eu insisti, cheguei até aí sozinho, no Celebrando nem existia nessa igreja, eu fui lá na Joaquim Távora, sozinho. O primeiro dia foi todo mundo, né? Na já outra semana ninguém foi, mas eu fui, né? E eu vi que tinha um pessoal disposto lá a ajudar, a guiar o pessoal, né, do Celebrando e tal. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa, né? Que eu estou vendo a área deles de recuperação que eles estão falando e eu não tenho nada. Como pode ser isso? Então eu continuei, então depois disso eu nunca mais parei. Tem coisa que a gente só percebe quando a gente segue a Jesus Cristo, né? Uma outra coisa que eu também trago comigo, não sei se faz sentido para você. Próximo slide, por gentileza. Você não pega Deus de surpresa. Deus não se surpreende. Deus não se surpreende quando nós estamos na lama. Ele olha e diz, olha, eu quero tirar você daí. Você me dá sua mão? Então a gente tem que dar um passo também a respeito disso, né? E Deus não surpreende. Você acha que pega Deus de surpresa assim quando você está na lama, quando você faz alguma coisa errada? Ou quando cai em pecado? Você acha mesmo que você pegou Deus de surpresa? Ele não sabia disso? E Deus quer nos resgatar dessa lama. Quando a gente está limpo também, Deus também não se surpreende. Ele fala assim, eu imagino, tá? É para isso que eu vim. Para você ficar dessa maneira, limpo. É para isso que eu vim. Próximo slide, então. O passo 4. Esse passo 4, olha, são passos, tá? Não é uma corrida, é um passo, tá? Passo 4. Esse passo ele fala especificamente de 2 recuperações que a gente vai trabalhar hoje. Se você assim entender. Talvez você ainda não enxerga isso. Você vai analisar se você está preso no passado. Como assim? Coisas que aconteceram há anos, que te machucou, te feriu, e você não conseguiu ainda perdoar a pessoa, ou você não se perdoou. São coisas que trazem prejuízo para você até no dia de hoje. Vou dar um exemplo aqui, meu, lógico. Quando eu era pequeno, sei lá, tinha 7, 8 anos, a minha mãe ela sempre falava que meu joelho e meu cotovelo era encardido. E eu falava assim, mãe, mas... Olha só, uma criança falando para a mãe. Mas mãe, eu não sou pretinho? O meu cotovelo e meu joelho, ele não pode ser de outra cor, né? Tem que ser preto. E o tempo passou. Até que falaram para minha mãe, ou ela descobriu, não sei o que lá, que limão clareia a pele. Então ela cortou. Você pode rir ou pode dar risada também. Para mim tá tranquilo, tá? Minha mãe fazia cortar os limões assim, aí eu ia lá no sofá, sentava e começava a passar limão no cotovelo e no joelho, porque para ela era encardido. E falaram para ela, ela trouxe isso para mim. E eu fiz isso, né? Só que isso já fazem o quê? Eu tenho 40 anos. E eu me lembro disso até hoje. E é a respeito disso que eu quero falar com você também. Quais são as suas manchas do passado? Que você traz até hoje em 2024. Já se passaram 30, 40, 50, 60 anos. E você ainda lembra de algo que aconteceu lá atrás. E te carrega até hoje. Quais são os prejuízos que isso traz do seu passado para você hoje? O meu foi o limão. Tem coisa que você ainda não conseguiu ressignificar ou perdoar. E Deus quer fazer exatamente isso com você e comigo. Ressignificar, aprender a perdoar ou a se perdoar, depende do caso. No caso do limão, eu não tenho culpa, certo? Eu não tenho culpa, era criança, né? Mas eu tive que fazer, eu tive que obedecer a minha mãe, né? Mas é isso que o CR vai fazer com você nessa lição, na lição 4.
Você vai vasculhar o seu passado, ver qual é a culpa que você carrega. Será que ela é 100% sua ou não é? Que lembrança que você traz disso? Quais são as manchas? A segunda questão que esse tema traz é a culpa. Você carrega algum tipo de culpa? Passado e culpa também estão ligados, tá? Mas a gente pode falar um pouco separado disso. No meu auge assim, da dependência emocional, eu criava a minha própria culpa. Quando? Quando eu fazia alguma aquisição para mim. Quando eu fazia qualquer aquisição para mim, seja uma camisa, coisa simples, ou eu gastava um dinheiro comigo, o meu dinheiro comigo, eu criava uma autoculpa. Por quê? Da mesma maneira que eu fiz algo para mim, eu tinha que fazer alguma coisa para minha família. E isso era muito ruim. Sabe por que quando me aliviava essa culpa? Quando eu fazia algo para eles. Esse era o auge da minha codependência. É muito ruim viver dessa maneira. Então, eu passei grande parte da minha vida, mais de 20 anos, mais de 25 anos, mais de quase 30 anos, agradando os outros para a culpa sair de mim. E isso se criou, sei lá, no meu ambiente familiar. Eu sou culpado? Sim, porque foi o meu modo de viver. Mas quem estava à minha volta também colaborou. E eu consigo hoje conviver no meio deles, me conhecendo mais e sabendo respeitar eles também, no sentido de que eles também têm áreas de recuperação, assim como eu tenho. Mas essa culpa eu não carrego mais. Né? De dar culpa de comprar alguma coisa e se sentir culpado, isso foi se criado para mim, eu criei isso. Né? Slide 7. A culpa, o que ela pode causar? A culpa, ela destrói a confiança. Você pode se tornar uma pessoa insegura para tomar decisão, por exemplo. Né? Uma outra coisa que ela faz é que você se sinta inseguro nos relacionamentos. Você tem algum medo, algum receio, e você leva alguma culpa para esse relacionamento, porque você viu aquilo acontecer, ou alguma coisa te lembrou, e você leva isso para os seus relacionamentos, principalmente dos novos. Né? O que é mais que a culpa faz? Ela leva você a responder às pessoas de maneira errada. Você está tão pressionado com a culpa, pode estar tão pressionado com a culpa que você criou, ou alguma coisa que aconteceu que você se sente culpado, que quando você se relaciona, você responde com raiva para uma pessoa, por exemplo. Você é impaciente, porque você está sob uma pressão da culpa. E de repente, eu acredito, o outro não está vendo isso, mas você está sentindo. Então você responde com raiva. Responder com raiva é uma coisa que eu fazia muito. Por isso que eu descobri a minha ira. Porque, só entre parênteses aqui, no meu círculo familiar não estava acontecendo nada, uma pessoa veio falar comigo e eu respondi muito bravo. E eu reconheci que eu estava falando de um jeito assim, com uma carga muito forte, muito irada assim, sabe? Foi aí que eu descobri minha ira. Se eu não tivesse passado no CR, eu não ia descobrir. E eu falei, nossa, eu tenho que trabalhar a ira, porque estou respondendo algo com muita raiva e não aconteceu nada. Então foi aí que eu descobri a minha ira. Fecha parênteses. Outra coisa que a culpa faz é você ter medo. Sabe, quando você faz alguma coisa e você tem medo que alguma pessoa descubra e fale aquilo para outras pessoas. Então faz você ter medo. Né? Outra coisa que a culpa faz é que você agrade demais uma pessoa e acaba deixando as pessoas mal acostumadas. Isso para o codependente é a pior coisa que tem. Imagina carregar culpa, ser codependente, né? Eu estou falando de mim. E para você desfazer dessa culpa assim como eu, você tem que agradar a pessoa. Vamos pegar o exemplo do pai e da mãe, que dá uma bronca no filho ou na filha. Vai para a escola, põe essa roupa, estou chutando aqui, tá? Faz isso, faz aquilo. Aí a criança chora e tal e faz aquilo lá. O que acontece com o pai ou com a mãe? Ela fica com sentido de culpa. Então pega a criança, leva para o McDonald's, toma sorvete, porque não é que na verdade ela ama essa criança, ela ama também, mas ela está se sentindo tão culpada que ela começa a agradar demais. Né? Por isso que eu falei que isso é muito perigoso para o codependente. Imagina eu sendo um codependente, conversando com uma pessoa desse jeito, né, dessa maneira. A outra pessoa nunca vai falar assim, você não está me agradando demais, não?
Ninguém na minha família falou isso até hoje. Ou também não enxergou. Você não está me agradando demais, não? Não é melhor parar? Então as outras pessoas também podem não enxergar isso também. Outra coisa que a culpa faz é evitar compromissos em relacionamento. É aquela pessoa que se aproxima de uma pessoa e ao mesmo tempo, com o tempo, ela se afasta. Porque ela está sentindo alguma culpa e se afasta da pessoa. A culpa também, ela prende no passado. No caso do limão, que eu acho muito engraçado hoje, eu estou preso nesse passado ainda, mas assim, eu me lembro disso tudo, né? Mas eu estou preso nesse passado, mas é algo que eu não vou levar para frente. Ou seja, não passarei limão em nenhuma criança, assim, nem no meu filho, nem minha filha, se eu tiver, não vou passar limão. E também não sugiro que você passe limão no seu filho, tá ok? Ixi, tem um monte de história. Um dia eu vou contar do café, mas do café eu vou falar outro dia, tá bom? Próximo slide. O que a culpa traz? Eu achei muito interessante esse texto. Ó. A culpa traz coisas à nossa memória, repetidas vezes. Coisas que você gostaria que fossem mudadas, mas que você nunca vai mudar. Isso aqui é muito interessante. A culpa não pode mudar o passado da mesma maneira que a preocupação não pode mudar o futuro. Ela só faz com que tenhamos um presente miserável. Acima de tudo, ela pode fazer você ficar doente. O que mais me chamou a atenção é ali, ó, onde está o negrito. A culpa não pode mudar o passado, da mesma maneira que a preocupação não pode mudar o futuro. Faz sentido? Para mim faz muito sentido. Principalmente que agora tratando da minha insegurança, eu posso planejar o futuro, mas eu não sei o que vai acontecer. E eu fico feliz de falar de um jeito assertivo assim, porque é o que eu quero tratar esse ano, e eu sei que tem mais ramificações a respeito da insegurança. Próximo, por favor. Então, passo 4. Aqui é onde está a chave. Abertamente analise e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Vou repetir. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e alguém de minha confiança. Agora a pergunta-chave, como que eu dou esse passo? É agora que a gente deveria mudar e fazer o que o celebrando pede. Tá? Esse é o exato momento. Primeiro, é ter coragem. Ter coragem, por exemplo, de você fazer uma lista a respeito de você mesmo. O CR vai falar a respeito disso mais para frente, que é o inventário. A melhor maneira de se tornar um pouco mais limpo é fazer uma lista pessoal e moral. Ou seja, olhar para a realidade e perceber o seu padrão de pensamento e comportamento. O que chamamos de inventário. O CR vai falar dessa lição mais para frente. Então, você falar de você, reservar um tempo para você escrever a respeito de você, é importante. É ali que você está se analisando. E isso é um passo que o Celebrando pede para a gente fazer para poder sair um pouco mais da lama. Se assim você acreditar e fizer. Eu tenho 2 cadernos, já falei isso aqui uma vez, né? Estou falando novamente. Eu tenho 2 cadernos. Um caderno eu escrevo mais umas reflexões minhas. Geralmente são coisas boas. No outro eu falava que eram coisas ruins, mas na verdade não é ruim. São coisas que eu estou imaginando, pensando, me analisando. Então um caderno que eu escrevo essas coisas está muito mais cheio do que o outro que eu escrevo essas reflexões. Mas é bom porque é ali onde eu me solto. Tem coisa que eu vejo no meu caderno que eu falo, nossa, eu sou isso. Tem outras coisas que eu escrevo e eu falo, nossa, eu não sou isso aqui. Mas pintou, de onde que veio isso? Então, me analisando, eu consigo me perceber melhor. Próximo slide, por gentileza. Confessar a si mesmo é justamente escrever sobre você. O que pode te atrapalhar nesse momento, nessa hora? A negação. Ah, não tenho isso, ou isso é pouco, ou não tenho tempo para parar. Na verdade, você já conhece você um pouco mais, mas você não quer se aprofundar, falta um pouco mais de coragem. E realmente não é fácil escrever, mas é necessário, é um passo.
Não é uma corrida, é um passo. Então, o que pode te atrapalhar é a negação. E a negação também tem uma lição no CR que fala sobre isso, tá bom? Importante, se você for listar, você está pensando, tá, Fábio, eu vou listar e eu vou fazer uma análise sobre mim. Vou separar um tempo, vou escrever esse caderno, vou guardar ele bem, não vou deixar ninguém pegar, não vou deixar à vista e vai ficar lá. O importante é você também listar coisas boas que aconteceram com você. Não fica só no ruim, não fica só no limão. Lembra de outras coisas também, as coisas que você julga que foram boas para você, para ter um equilíbrio, coisas boas e coisas ruins. Imagina eu lá com meu caderno escrevendo só do limão, por exemplo. Não dá, né? Tem que escrever outras coisas. Você acredita nisso? Próximo slide. Você acredita nisso? Faz sentido esse versículo para você? É a própria Bíblia que diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Lamentações 3:4. Esse versículo faz sentido para você? Porque eu vou falar alguns versículos e veja se faz sentido para você. Senão você só está repetindo, mas não tem, sabe, não tem profundidade. Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O que está dizendo assim que é necessário examinar as nossas vidas. Então a gente ora e pede para Ele nos ajudar. Próximo slide. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Provérbios 22:13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você não pega a Deus de surpresa, Ele sabe, mas o que vale aqui é você falar a respeito dos seus pecados, né? Não esconder isso. Você confessa e abandona. Então são processos, tá? Né? Também faço dessa forma, eu acredito. Próximo slide, por gentileza. Muito importante, assuma a sua responsabilidade pelos seus erros. O maior empecilho para a cura dos meus vícios sou eu mesmo. Então eu mesmo me atrapalho. Então eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu não posso falar que a responsabilidade é de alguém da minha família, de um amigo. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, que são minhas. Próximo slide. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Então você não pode se esconder de si mesmo. Provérbios 20:27. O que também é muito importante nesse processo. Próximo slide, por favor. Peça perdão a Deus. Analise e pensa como você pede perdão a Deus. Vê se faz sentido para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas será que Ele consegue fazer, ou já fez isso mesmo? Será que Ele tem esse poder todo? Você acredita nisso de coração? Ou é só repetição de versículo? Se você confessar, Deus perdoa. Próximo. Qual é a maneira certa de pedir perdão a Deus? Como é que eu faço isso? Como que você pede perdão a Deus? Vai na missa? Primeira coisa que o CR diz: não suplique como quem pede esmolas. Você não precisa suplicar a Deus para Ele te perdoar como se pedisse esmola, sabe? Ele já deseja perdoar você. Então, não se desgaste pedindo perdão para Deus de um jeito que, como fosse pedindo esmolas, né? Olha só que frase interessante. Deus quer perdoar você mais do que você deseja pedir perdão. É o contrário. Vou repetir. Deus quer perdoar você mais do que você deseja pedir perdão. É Ele que vem primeiro. Só que Ele está te esperando para você dar a mão e Ele te puxar da lama. Só um jeito de poder enxergar isso. Uma outra coisa, não barganhe. O que é não barganhar? É você falar assim: eu nunca mais vou fazer isso.
Se for uma área de recuperação, com certeza você vai fazer aquilo de novo. Por exemplo, nunca mais vou comer chocolate. É mentira. Você vai comer, né? Então, se for uma área de recuperação, que você precisa de recuperação e você falar que não vai repetir mais aquilo, com certeza você vai cair naquilo novamente. Então, assim, não faça desse modo. Não faça desse modo. Porque a chance de você cair novamente e ter frustração é grande. Outra coisa, não suborne. Não diga a Deus, se me perdoar, eu vou dar uma cesta básica. Se me perdoar, eu irei à igreja. Se você me perdoar, eu darei o dízimo. Ou farei isso, ou farei aquilo. Não faça isso. Isso não é um jeito certo de perdão a Deus. Então, próximo slide. Como é que pede perdão da maneira certa? Você simplesmente crê. Principalmente nesses versículos que eu citei. Crê de coração nisso. Crer que Deus vai perdoar você quando livremente admitimos nosso pecado. Admitir seu pecado, né? Descobrimos que Deus é altamente confiável. Ele nos perdoa e nos faz completamente limpos de tudo que é mal. Então Ele vem na nossa direção primeiro. E a maneira certa de pedir perdão é assim. É muito puxado esse passo 4, né? É muito difícil também, falando por mim. Próximo slide. Admita suas falhas a outras pessoas. Aqui é uma outra chave legal de você entender. Admita suas falhas a outras pessoas. Deus diz que isso é absolutamente essencial para a sua recuperação. Então tem um versículo lá. Confessem as suas faltas uns aos outros e orem um pelos outros, a fim de que possam ser curados. Aí que está o negócio. Próximo slide. A quem você confessa? A quem você confessa que você pode falar dos seus problemas, que você pode falar do seu limão, das suas manchas? Será que é qualquer pessoa? Com certeza não é. Eu sugiro logo de cara que você procure alguém do CR, que passou pelo CR ou passa pelo CR. Porque é uma pessoa que entende as regras, provavelmente ela se conhece mais, então vamos dizer assim que ela está mais preparada em te ouvir e não te julgar. Então procure alguém do CR. Não procure aquele, é uma sugestão minha, tá? Não procure o seu melhor amigo, sua melhor amiga, porque eu acho que ela não está na recuperação. Ela não passa pelo processo do CR. Ela pode ser uma boa ouvinte? Pode. Mas qualquer palavrinha que ela te disser pode cair mal. Concordam comigo? Então, quem que você procura? Alguém que você confia. É qualquer pessoa? Com certeza não. Então, alguém que pode guardar para si, que não vai difamar você. E que tem uma reputação de guardar segredos. Né? Quem que você conhece que é bom de guardar segredos? De repente, essa pessoa pode ser uma boa. Alguém que compreende o valor do que você está fazendo. Ela vê que você está, vamos dizer, na lama. E ela dá valor para você, que você quer sair desse estado. E ela quer te ouvir. Alguém que é maduro o suficiente para não ficar chocado com as suas histórias. Já pensou você chamar seu melhor amigo, sua melhor amiga, você contar o seu caso, e a pessoa ficar chocada? Qual que seria a sua reação? De repente ela fala, nossa, mas você fazendo isso, você fazendo isso eu não esperava. Eu esperava tudo, mas isso eu não esperava. E aí que é onde está o nosso erro. Por isso que tem que escolher muito bem a pessoa que a gente vai falar. A quem você confessa, alguém que conhece o Senhor o bastante para que possa refletir o seu perdão a você. Eu também sou padrinho de algumas pessoas, né? E às vezes, uma regra que eu pego muito do CR, a pessoa falou, eu fico em silêncio. Né? É alguma coisa que eu levo comigo
Porque quando uma pessoa fala, isso para mim, tá? Quando alguém fala de algo que aconteceu, alguma coisa da sua recuperação, a primeira coisa que eu lembro são as minhas falhas. Então eu vejo assim que eu não tenho roupa para julgar essa pessoa. Então normalmente eu fico quieto, porque eu lembro dos meus pecados, eu lembro da minha lama. Então a primeira coisa que vem na minha cabeça é isso. Próximo slide. Aceite o perdão de Deus e perdoe a si mesmo. Deus nos perdoa instantaneamente, Ele não espera. Deus é diferente do ser humano, da gente assim. Tem gente que faz chantagem, tudo, né, para perdoar. Deus não. Ele perdoa instantaneamente. Deus também perdoa gratuitamente. A gente não merece, vou falar por mim, tá? Eu não mereço, eu não sou recompensado por isso, e eu não trabalho por isso. Então, o perdão de Deus para mim é de graça. Agora, falar para todos, o perdão de Deus é para nós todos. Ele perdoa completamente tudo. Ele apaga completamente aquilo que você fez no sentido de perdoar. E é aquele que te dá a mão e quer tirar você um pouco da lama e você tem que estender. Então ele perdoa completamente. Eu espero que faça sentido isso para você, do perdão, né? E o próximo slide, o último, o penúltimo. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é um dos versículos que tem que fazer muito sentido para a gente, e para mim também. Viver sem condenação, sem culpa, né? Saber quem a gente é, se conhecer melhor, falar a respeito dos nossos pecados, falar com alguém de confiança e não ser julgado, e também não julgar outra pessoa. Então tudo isso faz parte para a gente poder crer a respeito de um Jesus que nos perdoa. Eu espero que tenha feito sentido para você. Eu sei que é bastante coisa. Muitas coisas que eu falei aqui, o CR vai falar até o fim do ano, vai falar sobre negação, inventário. Mas lembre-se, um passo de cada vez. E a pergunta para a nossa sala é... Próximo. Tem alguma questão, pensamento do passado que te atrapalha hoje? Pode ser um pouco mais recente, não precisa ser de 7, 8 anos não, mas tem alguma coisa que você traz ainda na sua mente, uma história que te traz prejuízos ainda hoje? Que te atrapalha? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, o que te faz ou fez sentir culpado? O que te faz ou te fez sentir culpado? Será que você tem culpa mesmo? Ou você não tem culpa? Qual a sua responsabilidade nas histórias que aconteceram com você? De repente você é o isento de toda a culpa, no caso do limão. Mas de repente tem outros casos que você é realmente culpado. E é isso mesmo que Deus quer tratar no nosso coração, para que você possa viver daqui para frente um pouco mais aliviado e um pouco mais sem lama. Tá bom? É isso. Muito obrigado por me ouvir.